Então vamos lá para a questão 41, que é uma questão de eletroquímica, especificamente de eletrólise. No ano de 2018, os alunos da SpaceX realizaram na aula prática de laboratório um estudo sobre revestimento de materiais por meio da eletrólise com eletrodos ativos, visando a aprendizagem de métodos de proteção. Nesse estudo, eles efetuaram em uma cuba eletrolítica o cobreamento de um prego utilizando uma solução de sulfato de cobre 2. Tá aí uma informação inicial do exercício que você precisaria destacar. E um fio de cobre puro como um contraeletrodo. Para isso, eles utilizaram uma bateria como uma fonte externa de energia, uma corrente contínua, de intensidade constante de 100 mA e gastaram o tempo de 2 minutos. Considerando não haver interferências no experimento, a massa aproximada de cobre metálico depositado no prego foi. Tá aqui um exercício clássico em que eu preciso relacionar duas informações. Eu preciso trabalhar com a lei de Faraday em cima das questões relacionadas à eletrólise e eu preciso me atentar a esse sulfato de cobre 2. Essa informação aqui, ó, cobre 2, que é o NOx do cobre, ela é fundamental para você trabalhar com a relação estequiométrica desse exercício. Quais são as informações que o exercício me deu? Ele me disse que a corrente utilizada era de 100 mA por 2 minutos. A primeira informação que você precisa trabalhar aqui é com a relação em que eu vou relacionar a quantidade de energia utilizada nesse processo, que é o kit. I é a corrente em ampere, então eu preciso mudar aquela unidade, e o tempo em segundos. Então, qual foi a quantidade de eletricidade que eu usei nesse processo? Em que eu tenho um 100 vezes 10 a menos 3, porque eu estou trabalhando com a unidade ampere, vezes 2 minutos. Eu preciso trabalhar com o tempo em segundos. Então, eu tenho vezes 120 segundos. Isso vai me dar 12 coulombs como quantidade. Essa é a quantidade de energia utilizada nesse processo. E ele quer saber a deposição de cobre, ele quer saber a massa. Então, na verdade, eu preciso relacionar essa quantidade utilizando para isso a constante de Faraday como relação. Lá no início do exercício, eu falei para você que era muito importante você olhar para o NOx do cobre. Na verdade, cobre mais 2. Quando ele fala do depósito de cobre metálico, ele está falando do cobre com número de oxidação 0. Então, o que é importante? É você perceber que para cada 1 mol do elemento cobre, eu tenho 2 mols de elétrons envolvidos nesse processo, na redução desse cobre para cobre metálico. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas contas aqui. A massa do cobre, para 1 mol, ele me informou que é 64. Essa massa eu vou correlacionar com a minha constante de Faraday, que é 96.500 coulomb por mol de elétron. Só que, na verdade, esse nosso processo envolve 2 mols de elétrons. Então, eu tenho 2 vezes 96.500, que é a minha constante de Faraday. Só que para esse processo, para esse tempo, para essa corrente, qual foi a quantidade de energia que a gente utilizou? 12. Então, para eu conseguir determinar qual a massa de cobre depositada, que é a informação que eu preciso agora, eu vou fazer essa regra de 3 simples, direta. Você vai multiplicar cruzada e a tua informação vai sair em gramas. A informação vai ser a minha resposta: 0,039 gramas. Só que a tua resposta está em miligrama. Então, eu preciso ainda me atentar e fazer essa conversão. 0,0039 gramas é o equivalente a 3,98. A gente tinha um 77 aqui que você vai arredondar para a resposta final de 3,98 miligramas. Também é um exercício muito clássico, é comum na prova da SpaceX. O que você precisa ficar muito atento? O NOx do seu metal, para você ter a noção de quantos mols de elétrons estão envolvidos nesse processo. Essa relação estequiométrica aqui é muito importante, ok?